Meu sogro nos pegaram completamente de surpresa quando se mudaram sem nenhum aviso prévio. No começo, pensei que estavam apenas entregando uma grande encomenda, mas, para minha surpresa, eles surgiram na porta da frente dizendo que não tinham intenção de pagar aluguel ou fazer qualquer tarefa doméstica. Eles insistiram que cuidássemos deles e exigiram um maior quarto, esperando que os ajudássemos na mudança. Foi surreal. Meu sogro Manuel e meu cunhado Carlos simplesmente invadiram e começaram a dar ordens sobre como rearranjar as coisas. A situação era tão absurda que não pude deixar de rir, encontrando humor em meio ao caos. Com um sorriso, tranquilizei-os dizendo que estava tudo bem e prontamente liguei para meu marido, sabendo que ele chegaria em breve. Não pude deixar de me perguntar como ele reagiria a essa bagunça inesperada, especialmente considerando que aqueles que haviam chegado eram sua própria família. Como esperado, meu marido chegou em casa visivelmente chateado com Manuel e Carlos. No entanto, ele surpreendeu a todos mostrando um documento. Não consegui conter minha diversão ao ver as expressões de seu pai e irmão mudarem, entendendo que não tinha motivos para ficar ali sem o nosso consentimento. No final, a situação se inverteu e fui eu quem se mudou da casa. Meu nome é Sandra, tenho 34 anos. Devido a certas circunstâncias familiares, optei por um trabalho que me permitisse trabalhar em casa, dando-me a flexibilidade de gerenciar as tarefas domésticas e explorar novas receitas sempre que eu quisesse. Conheci meu marido Luiz através de um aplicativo de namoro durante a pandemia. Apesar de suas frequentes viagens de negócios, Luiz queria que morássemos juntos para que eu não me sentisse sozinha. Nos apaixonamos rapidamente e o casamento estava em nossos planos. No entanto, meus períodos irregulares dificultaram nossa tentativa de conceber, levando a lutas emocionais. Abrir meu coração para Luiz nos aproximou e decidimos enfrentar os desafios da vida juntos. Nossa vida pacífica foi interrompida quando o pai de Luiz, Manuel, nos ligou reclamando de não visitarmos com mais frequência. Embora Luiz tivesse reservas sobre encontrar seu pai, decidimos visitar a casa de seus pais. Sua relutância era evidente enquanto nos preparávamos para ir, sua testa franzida a cada passo. Durante toda a viagem, o descontentamento de Luiz era palpável. Ele permaneceu em silêncio, indicando claramente seu desejo de evitar o encontro iminente. Eu gostaria de saber os motivos por trás de sua aversão, mas ele escolheu não compartilhar. Apesar de minha curiosidade, respeitei seu silêncio, esperando que ele eventualmente se abrisse e confiasse em mim. À medida que nos aproximávamos da casa de seu pai, carregávamos uma caixa de doces como um gesto de boa vontade. A tensão de Luiz era inegável, refletindo a relação complexa que ele tinha com seu pai. Eu havia antecipado receber comentários sarcásticos, mas criei coragem e apenas fui. O estresse frequentemente me causava dores de estômago, um fato que Luiz sempre percebia. Ele olhou para mim com preocupação e perguntou, "Você está bem? Devemos fazer isso em outro momento." "Acho que estou bem", respondi, tentando acalmar meus nervos. Não seria certo se não cumprimentássemos seu pai, certo? Era o mesmo pai que havia reclamado ao telefone e havia um ar sobre ele que sugeria que ele não nos perdoaria facilmente. A situação parecia mais problemática do que qualquer outra coisa. Luiz também parecia sentir a tensão e estava ansioso para dirigir, talvez para se manter distraído. Não conseguia me livrar da sensação de que havia questões profundas na casa de sua infância. Conhecer um sogro assim poderia ser cansativo, mas nunca me arrependi de escolher Luiz. Eu valorizava a gentileza que ele me mostrava e sua ocasional falta de jeito. Eram essas pequenas coisas que significavam mais. Perdidos em pensamentos, eventualmente chegamos à casa de infância de Luiz, que era convenientemente perto do nosso apartamento. Ao entrar na casa, seu pai me cumprimentou com um grande sorriso. Luiz, por outro lado, lançou um olhar severo para seu pai ao entrar. De outro cômodo da casa, pude ouvir a voz elevada de Luiz. "Você não pode simplesmente viver às custas do pai porque está desempregado e fica em casa o dia todo. Quantos anos você acha que tem?" "Acala essa boca, o que eu faço não é da sua conta", exclamou Carlos. O irmão de Luiz manteve sua posição desafiadoramente. Para resumir a discussão, Carlos vivia um estilo de vida desempregado desde os seus 20 e poucos anos sem nenhuma razão válida, como problemas de saúde. Era simplesmente porque ele sentia que os empregos não combinavam com ele. Enquanto Luiz entendia o desejo de um emprego que combinasse com as preferências de alguém, era frustrante ver Carlos nem mesmo tentar encontrar um. Seu pai não era diferente, constantemente trazendo mulheres diferentes para casa e terminando relacionamentos vez após vez. Luiz sempre disse que não havia como eles serem felizes vivendo assim. "Não estou aqui para cuidar de vocês dois.
Vim anunciar que Sandra e eu vamos nos casar, declarou Luiz firmemente. Tá, entendi. Se você quer se gabar de ser feliz, faça isso em outro lugar. Estou bem se puder simplesmente morar com o pai. Carlos descartou a conversa, profundamente absorto em seu videogame. Irritado com a cena, Luiz estava prestes a reagir quando percebemos que seu pai estava próximo de nós. É Sandra, não é? Se você vai se casar com Luiz, é melhor estar pronta para cuidar da família dele. Uma vez que você se casa com Luiz, somos família, entendeu? Bem, isso pode ser verdade, mas eu não acho que seja obrigatório, respondi, tentando manter minha posição. O que você acabou de dizer, mocinha? Você tem muita audácia, vou te ensinar a respeitar os mais velhos. De repente, seu pai levantou a voz e eu fui trazida de volta à realidade. Surpreso, Luiz rapidamente puxou minha mão e conseguimos sair da casa. Um pavor tomou conta de mim, pois seu pai, parecendo mais um monstro aterrorizante, começou a nos perseguir. Havia algo profundamente perturbador naquela família. O medo persistiu, mesmo enquanto tentávamos escolher o apartamento. Seu pai sempre parecia nos superar, decidindo por nós. Para evitar que tais incidentes se repetissem, Luiz e eu decidimos que precisávamos nos mudar. Graças ao meu trabalho relacionado à internet, eu tinha flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar com apenas um computador. Meu trabalho não era o problema, mas o de Luiz era. Embora ele gostasse das tarefas domésticas, ele também possuía um negócio de carpintaria, viajando frequentemente a trabalho. Consequentemente, acabei lidando com a maior parte do processo de mudança. Havia uma inevitabilidade em nossa situação, mas não conseguia me livrar da sensação de que seu pai e o desempregado Carlos poderiam nos visitar, dada minha habilidade para prever umas situações que acabavam se tornando realidade. Tudo o que eu podia fazer era torcer para que eles não viessem. Enquanto isso, prossegui com os preparativos para a mudança, levando em consideração as opiniões de Luiz. Queria resolver tudo antes que eles eventualmente aparecessem em nossa casa. Uma vez concluído o processo de mudança, finalmente consegui trabalhar de casa. Enquanto estava envolvido em mensagens e telefonemas, ouvi uma batida na porta da frente. O visitante inesperado me deixou perplexa. Poderiam ser Manuel e Carlos. O pensamento me causou arrepios. Enquanto contemplava isso, uma voz alta e agressiva ecoou do outro lado da porta. Era Manuel. Entrei em pânico. Luiz ainda não havia voltado, o que significava que eu tinha que lidar com a situação sozinha. Talvez falar com ele resolvesse as coisas. Terminei minha ligação com o cliente e me aproximei cautelosamente da porta da frente. As batidas incessantes apenas confirmaram minhas suspeitas, incerta de suas intenções, mas determinada a proteger nossa paz, consegui reunir uma saudação educada e abri a porta ligeiramente. Antes que eu pudesse reagir, Carlos empurrou a porta, deixando cair uma grande bolsa na entrada. Com um sorriso satisfeito, ele se jogou teatralmente em uma cadeira, exclamando, "Estou exausto." Perguntei a Manuel o que estava acontecendo e ele explicou. Não podíamos pagar a hipoteca da nossa casa, então a vendemos e decidimos nos mudar. Naturalmente, não vamos pagar aluguel nem fazer tarefas domésticas, então cuidem de nós. Com um ar egoísta, tanto o pai quanto Carlos entraram em nosso apartamento. Carlos, carregando sua bagagem, examinava os quartos para decidir onde se acomodaria. Enquanto isso, seu pai, após depositar sua enorme bolsa na sala de estar, começou a reclamar do tamanho do cômodo. Vamos lá, este apartamento é para 2 pessoas, você sabe. Se vamos ter 4 pessoas morando aqui, talvez precisemos encontrar outro lugar. No entanto, Luiz e eu já havíamos escolhido nossa próxima casa e nossa data de mudança estava se aproximando. Vou pegar o quarto de cima, declarou Carlos, sem considerar a situação. Sandra, pode arrumar este quarto para mim? E você não colocou muita coisa na sala? Não há espaço para nós nem para comer juntos. Fiquei completamente sem palavras diante de sua audácia, enquanto diziam que lhes agradava, sem nenhuma consideração por cortesia. Decidi que precisava informar Luiz sobre a situação. De repente, fui surpreendida pelo som de alguém socando uma parede, provavelmente de raiva. No entanto, as palavras que se seguiram trouxeram um pequeno alívio, indicando que talvez eu não precisasse lidar com esses dois por muito tempo. Infelizmente, devido às circunstâncias de trabalho, Luiz não pôde voltar para o apartamento. O fardo de lidar com a situação recaiu sobre mim, e como uma mulher enfrentando 2 homens sozinha, senti-me insegura, então decidi pedir ajuda. A pessoa que liguei foi uma amiga que havia nos ajudado com os preparativos da mudança.
Ela morava em um prédio construído pela empresa de Luiz, e seu nome era Olivia. Olivia era diretora e que possuía algumas propriedades no exterior. Quando expliquei a situação para Olivia, ela expressou seu desconforto em relação ao pai e ao filho em minha casa. Logo chegaram ao nosso apartamento, espalhando arrogantemente suas coisas por todo lado, apesar de Luiz e eu sermos os legítimos proprietários do apartamento, com eu sendo locatária devido ao meu trabalho remoto. Eles pareciam alheios à realidade. Com um sorriso gracioso, disse aos dois homens desorientados, está tudo bem, vamos nos mudar deste apartamento de qualquer forma. Seu pai, parecendo desesperado, se agarrou a mim. Não pude esconder meu olhar condescendente enquanto afirmava firmemente, não se agarre a mim parecendo tão miserável, é embaraçoso. Ele estava à beira das lágrimas, tentando argumentar, é uma piada, certo? Diga que é uma piada. Respondi com firmeza, não é uma piada, Manuel. Luiz e eu decidimos isso juntos. Não há como eu brincar com isso. Agora, o mesmo homem que havia sido arrogante sobre a sala de estar há pouco tempo, estava se agarrando a mim, parecendo realmente miserável. Carlos, confuso com a cena entre seu pai e eu, desceu as escadas e não podia acreditar no que estava testemunhando. Pai, você está falando sério em tentar dar em cima da esposa de Luiz agora? Isso é inacreditável, comentou Carlos. Eu tinha algumas palavras escolhidas para Carlos, que estava fazendo esses comentários logo que chegou à nossa casa. Fiquei furiosa com sua audácia em procurar seu próprio quarto em uma casa que ele nem havia alugado. Suas ações estavam além da minha compreensão. Se alguém deveria estar dizendo inacreditável, sou eu. Vocês se mudando para a casa de outra pessoa é simplesmente inacreditável. Vocês nem têm um contrato de locação. O que fez vocês pensarem que poderiam simplesmente se mudar e viver aqui? Percebendo que precisava de ajuda para lidar com essa situação, decidi ligar para Olivia, que detinha considerável autoridade como proprietária de um complexo de apartamentos e sua gerente geral. Olivia era uma figura respeitada na área, frequentemente referida como especialista devido à sua proeminência. Não havia como eles escaparem dessa conversa quando ela chegasse. Olivia logo chegou ao estacionamento e entrou na sala. Ela avaliou a situação junto comigo e os dois homens, parecendo entender o cerne do problema. Ela decidiu contatar Luiz para resolver a questão. Após uma breve conversa com Luiz, Olivia parecia ter resolvido o problema. Sua expressão era extremamente séria enquanto perguntava, vocês fizeram a declaração de imposto após alugarem a casa? Não, ainda não, admiti. Isso é estranho. Não podemos alugar o apartamento sem isso. Por favor, certifiquem-se de que relataram corretamente e então podemos prosseguir, explicou Olivia, demonstrando uma abordagem meticulosa ao lidar com indivíduos como os que estávamos enfrentando. O conhecimento legal era essencial para ter uma conversa justa. Luiz devia estar bem ciente da natureza problemática de seu pai. Seu pai tinha uma reputação de ser egoísta e de se envolver em casos extraconjugais, uma história que Luiz havia compartilhado comigo antes de uma de suas viagens de negócios. A mãe de Luiz havia deixado a casa depois de descobrir a infidelidade do pai, e sua partida deixou Luiz se sentindo culpado. Ela até abraçou Luiz desculpando-se antes de partir, expressando culpa por deixá-lo em tal lar. Luiz então assumiu todas as tarefas domésticas, mas o comportamento mulherengo de seu pai só piorou com o tempo, enquanto Carlos pulava de um emprego para outro, antes de se tornar desempregado por volta dos 28 anos. Ele se orgulhava de receber benefícios do governo e eventualmente se afastou da interação social. Sentindo-se sobrecarregado com a tarefa de cuidar de Carlos e do pai, Luiz decidiu se casar comigo. Eles eram diligentes em pagar as contas de serviços públicos, mas ocasionalmente deixavam de pagar o seguro e outras taxas menores. Luiz até se preocupava com a possibilidade de não conseguir completar os pagamentos do empréstimo da casa. Percebendo que eles não eram adultos responsáveis, Luiz eventualmente decidiu que era a hora de se mudar. Quando seu pai começou a discutir com Olivia, Luiz me enviou uma mensagem instruindo-me a intervir. Então calmamente declarei, com licença, mas Luiz e eu vamos nos mudar amanhã por alguns motivos. Seu pai parecia surpreso e perguntou, ei, espera aí, o que está acontecendo? Luiz não falou sobre isso comigo. Ele não deveria informar seu pai quando está se mudando. Respondi, ele disse que não queria falar com você sobre isso. Ele acha que é melhor viver separadamente de uma pessoa infiel e egoísta como você, Carlos. Para enfatizar meu ponto, mostrei ao seu pai nossa conversa no WhatsApp, onde Luiz havia expressado sua insatisfação com seu pai. Embora eu tivesse sido apenas um ouvinte, havia reunido uma impressão muito negativa de suas ações passadas.
Mesmo durante nossas breves interações, não pude deixar de achar peculiar o fato de seu pai e Carlos se mudarem para nosso apartamento com base apenas nesse fato. Tinha dúvidas sobre a confiabilidade desse pai e filho. Olivia interveio durante as reclamações de Manuel, explicando, mesmo que Sandra saia, se você, Manuel, não declarar a venda da sua casa anterior, não poderá alugar um apartamento no futuro. Manuel, parecendo um tanto confuso, respondeu, mas eu tenho dinheiro em mãos, isso não é suficiente. Olivia esclareceu, não se trata apenas de vender a casa e estar tudo resolvido. Manuel, se você não declarar, haverá penalidades. Você será o único a perder. Está bem com isso? Manuel relutantemente concordou, reconhecendo o ponto. A lógica de Olivia fazia sentido no contexto de transações imobiliárias. Se ele havia vendido a casa anterior, eventualmente precisaria reportar isso às autoridades locais. Talvez ele nem tivesse relatado à agência imobiliária, o que seria suspeito, dada a falta de pesquisa e entendimento deles. Era evidente que Manuel e Carlos haviam se mudado para nossa casa sem considerar os procedimentos necessários. Enquanto examinava os documentos que Olivia havia trazido, era aparente que eles não compreendiam nada disso. Enquanto respondia às perguntas de Manuel e Carlos sobre os documentos, não pude deixar de me perguntar quanto tempo levaria para eles entenderem a situação. Luiz e eu morávamos neste apartamento bastante tempo e tomamos a iniciativa de pesquisar os procedimentos necessários, por isso tudo correu tão bem para nós. Havia sempre prós e contras em tudo, e parecia senso comum verificar as coisas antes de fazer uma mudança tão significativa. No entanto, eles se mudaram para nossa casa sem pensar, o que achei altamente questionável. Os que estavam agindo de forma imprudente eram Manuel e Carlos. Nesse momento, Olivia decidiu emitir um aviso aos dois. Por favor, não assumam que podem simplesmente se mudar para este apartamento imediatamente. Vou verificar tudo minuciosamente e depois voltamos a conversar sobre os próximos passos, disse Olivia firmemente. Carlos parecia entender, sentando-se quieto e ouvindo. Para ficar no lado seguro, optei por passar a noite na casa dos meus pais, já que o apartamento seria alugado no dia seguinte. Eu não queria dormir com dois homens, especialmente aqueles que careciam de bom senso. Considerando o risco de me envolver em alguma confusão, decidi deixar o pai de Luiz e seu irmão ficarem no meu apartamento. Olivia, com quem eu me dava bem na imobiliária, também sugeriu isso, indicando que poderia haver problemas genuínos. Se algo desse errado, poderia arruinar nossos planos de mudança com Luiz. Confiei a situação a Olivia e informei Luiz para prosseguir com os preparativos para nossa nova casa. Mantive contato com Olivia para verificar como os dois estavam. Com base na recomendação dela, o apartamento foi alugado ao pai de Luiz e a Carlos por apenas alguns dias. Olivia precisava verificar se eles haviam concluído corretamente os procedimentos necessários na imobiliária e se haviam pagado seus impostos relacionados à casa que alegaram ter vendido. Ela também teve que contatar a imobiliária associada. Descobriu-se que, além de terem negligenciado os procedimentos pós-venda, eles também não pagaram os impostos. Além disso, Olivia os denunciou à polícia, suspeitando que eles poderiam ter fugido apenas com o dinheiro da venda, sugerindo um possível golpe. A razão era que eles haviam consultado apenas uma imobiliária que tinha boas avaliações e recomendações boca a boca. Eles acreditavam que a estimativa seria a mesma, não importando qual agência consultassem. Outra tarefa que eles negligenciaram foi o processo de transferência de propriedade. Em termos simples, isso envolvia mudar o nome da propriedade do pai de Luiz para o novo proprietário. Se houvesse qualquer hipoteca pendente na casa, ela deveria ter sido paga com a venda, mas como esperado, eles não pagaram, transformando a situação em um caso com interrogatório sobre o valor devido e possível fraude. O que era particularmente ruim era o pai de Luiz insistindo que não sabia de nada. Quanto a Carlos, ele não podia retornar à sua antiga casa e perdeu nosso apartamento. Ele foi forçado a encontrar um emprego com moradia fornecida. No entanto, ele só tinha experiência em ser recluso e viver às custas dos pais. Eventualmente, meus pais o acolheram, mas deixaram claro que, uma vez que ele encontrasse um emprego com moradia, ele teria que se mudar. Com alguma orientação dos meus pais, parecia que ele poderia conseguir o emprego. Eu esperava que o pai de Luiz e Carlos aprendessem a viver de forma responsável. Enquanto isso, Luiz e eu decidimos nos mudar para o exterior. O trabalho árduo de Luiz foi reconhecido e ele foi oferecido um projeto no exterior, na Espanha. Mais do que tudo, era minha primeira vez indo para uma viagem de negócios no exterior, então havia uma parte de mim que estava realmente empolgada. Luiz então ele começou a procurar possíveis casas para nós.
Ele me mantinha atualizada através de mensagens e chamadas, sempre tentando garantir que eu não estivesse ansiosa. Hoje, do aeroporto, recebi uma ligação de um Luís preocupado, que estava prestes a voar para a Espanha. Você está bem? Sei que tem sido difícil por causa do meu pai e do meu irmão. Estou totalmente bem. Estou mais empolgado em viver no exterior com você, eu tranquilizei. Bom ouvir, disse Luís, sua voz cheia de alívio. O alívio dele me deixou feliz também. Agora estávamos livres daqueles dois e íamos aproveitar nossas vidas. Para alcançar isso, continuaríamos estudando, aprendendo coisas novas e nos adaptando à nossa nova vida. Tudo ia ficar bem. E assim nossa vida na Espanha começou. Um filho entrou em nossas vidas e nossa rotina diária mudou. Como uma família de 3, valorizamos nossa felicidade e continuamos a viver com força todos os dias.